Itinerários possíveis para a melhoria da qualidade na educação. A conferencista ela é pedagoga, pós-graduada em metodologia de ensino pela Universidade Estadual de Maringá, com experiência na área educacional há mais de 37 anos, diretora da Anamar Educacional, foi professora, coordenadora e diretora de instituições de ensino e docente em universidades. Atualmente, dedica-se ao trabalho de consultoria para redes de ensino. Atua como palestrante em congressos nacionais e internacionais. Produz livros didáticos na área da educação infantil e também da alfabetização. Educadores e educadoras, recebam com muitos aplausos Regina Chodú. E cadê o Igor? Igor, já que agora é minha vez, eu vou transformar minha vez a sua vez, tá? Vem cá. Dá licença, viu, Eduardo? Vou derrubar ele um pouquinho de novo, viu, mamãe? Vovó? Ó, só um pouquinho. Dá para o senhor colocar mais luz aqui, por favor? É para ele. Teria um outro microfone para eu fazer um bate-papo com o Igor? Mas não tem problema que eu vou dividindo aqui. Igor, tem uma pergunta que ninguém fez, mas eu acho que é fundamental. Ou melhor, até você começou a dizer. Hoje eu ouvi falar sobre itinerários formativos. Significa que a escola precisa trilhar hoje um caminho de uma transformação, de fato. Tudo na nossa sociedade vem mudando. E a escola, ela continua um pouco incólume, né? Ela continua com os mesmos padrões. Nós temos uma dificuldade de fazer revolução na educação. Eu tenho um amigo, que é o Bernard Charlot, e ele tem um livro que se chama Educação e Barbárie. Ele diz que a gente está vivendo um tempo de barbárie. Os alunos frequentam a escola, nem sempre aprendem, e muitas vezes lhes faltam projetos de vida. Você tem um projeto de vida. Muitos jovens não têm. Inclusive, tem uma matéria na minha escola que é projeto de vida. Ah, verdade! Não me conte. E você gosta dessa matéria? Gosto. Mais ou menos. Mas por que você fez isso, você acha? É porque não tem muita matéria, né? O negócio dele é matéria, gente, ó. Ele quer ir além, ele quer estudar mais, né? Então, qual é a sua área predileta na escola? Matemática ou geografia, eu acho. Viu? Ele precisa de 2 mentores, gente. Um matemático e um geógrafo. Para ver se é esse caminho que ele quer percorrer, né? Os mentores têm esse poder, como a escola tem feito, empurrar, né? Incentivar, promover. Sim. Mas a minha pergunta para você é o seguinte. Nesses itinerários formativos da educação, para levar aquele jovem, de fato, a ser um cidadão capaz de contribuir com a sociedade, o que você acha que a gente precisava ter na escola? O que a gente precisava mudar? Eu acho que uma coisa que algumas escolas, inclusive a minha, já estão fazendo, é criar oficinas de extracurriculares assim, para a gente ter matéria extra, tem a de português, de matemática, que aí quem quiser participar aprende novas coisas. E não eu vi muita gente falando, aula de reforço é só para quem precisa, mas não. Aula de reforço pode ser para qualquer pessoa que está querendo aprender mais também. Viu? Gente, isso é maravilhoso. Agora, além disso, vamos mandar um recadinho, que essa galera toda aqui é educador, né? Vai do gestor ao mantenedor, ao professor. Todos são educadores. Que recado você daria aos educadores desse país? Eu gostaria de falar... Não é para calar a voz dele, não? Obrigado. Ok. Eu gostaria de falar para todos os educadores do Brasil, eu acho que não tem som. Eu acho que roubaram o som. Ok. Eu gostaria de falar para todos os educadores e educadoras do Brasil para serem mais inclusivos também, né? E, além disso, eu gostaria também de pedir para todos
se algum aluno tiver alguma dificuldade ou alguma facilidade, se tiver facilidade, oferecer materiais extras. E se tiver alguma dificuldade, oferecer também materiais extras. Então, é sempre bom a gente aprender mais, mesmo que a gente tenha dificuldade, é sempre bom, que aí a gente vai conseguir se formar melhor e fazer algo bom, que a gente consiga, dependendo dos nossos objetivos, principalmente o meu, que é ajudar as pessoas. Eu gostaria muito de fazer isso, então eu gostaria também de ser educador, como alguns de vocês aqui são. Se menino dá vontade de levar para casa, né, gente? Falando em vontade de levar para casa, a mãe dele nem sabe que eu vim fazer esse apelo para dizer que ele está buscando mentores. Porque quem olha ele lá ganhando prêmio, talvez não saiba da dificuldade que a família tem, né? O Monteiro, que abre as portas para acolhê-lo na escola, a gratidão, mas que a família também, às vezes, a gente não sabe, está precisando. Ele, por exemplo, gosta muito de quê mesmo, hein? Jogar bola. Jogar bola. Jogar bola. E, nesse momento, a família não tem condições de manter ele numa escola de futebol, né? Então, às vezes, o sonho de uma criança é interrompido por falta de oportunidade. Educar é dar oportunidades. Então, a gente conhece agora um pouquinho mais do Igor, né, desse capixaba que dá orgulho para esse povo daqui, para todos os educadores. Eu vou dizer, a gente vai ajudar pedindo, ajudando, falando. Eu nas minhas redes sociais e vocês nas de vocês. A gente há de conseguir ir além. Monteiro já tem feito, Eduardo já tem feito muito, né? Por ele, muito. E agora a gente vai... Ó, tem um monte de gente aqui para ajudar. Ó, tem 2 presidentes aqui, ó, né? Para poder ajudar. Aquele presidente, inclusive, tem faculdade, ó. Só que é de engenharia, né? Não é bem a área que você pretende. Quando eu era menor, eu queria ser engenheiro. Ele queria. Agora ele quer ser professor de matemática, então... Atualmente, quase todo dia, por algum motivo, eu pego um papel e faço um mapa. Eu começo a fazer as ruas, sei lá, uma cidade. Hã? Pode ser. Eu faço arquitetura. Ah, então, ele gosta de fazer desenhos arquitetônicos. Quem sabe você não vai conhecer um pouco, se aprofundar um pouco, né? Tem tantas instituições aqui que podem te dar um curso extra, conhecer, navegar, e é dar oportunidade para alguém que vai fazer a diferença. E eu vou dizer mais. Quando a gente estuda e coloca o menino no caminho da educação, a gente evita 83% da chance dele se envolver com episódio de crime e violência. O Brasil é a primeira causa-mortes hoje é a violência de jovens. A terceira é o suicídio. A gente está perdendo os meninos por falta de educação. Porque quando o menino estuda e não fracassa, ele vai se afastar da violência, da droga, né, e das coisas ruins, vamos dizer assim. Por isso a gente chama esses jovens, muitas vezes, de marginalizados, porque estão à margem da sociedade. Estar na sociedade é ter uma família que o apoia, como a mãe, como a avó, como o tio, ou ter a escola apoiando. Eu queria que todo jovem tivesse essa possibilidade, porque um dia a gente pode perder a vida dos nossos entes queridos por um jovem que fracassou na escola e que a gente não estendeu a mão, né? Então, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. E se você quiser, fica aí para assistir minha palestra e daí você faz o fechamento, combinado? Tá bom. Combinado? Então, ó, senta ali, onde você quiser. Você manda aqui. Ou, não, quem manda mesmo é o presidente do Cinep, né? Mas, posso deixá-lo à vontade, né? Pode ficar sentadinho ali. E a hora que você quiser, você faz os seus comentários. Tá bom, no mundo que a gente vive, eu vou pedir o contrário agora. Escurecer a tela e clarear a plateia. Durante a pandemia, a gente não conseguia olhar para os professores, né? Eu fazia só live.
E agora eu poder olhar para vocês, então, meu boa tarde a todos. Pode clarear tudo aqui, ó, para eu poder dar uma olhadinha na carinha de vocês. Fico muito feliz de estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouco de todos os problemas que a gente vem enfrentando no nosso país. Independente da classe econômica, né, das condições socioeconômicas, hoje nós temos um Brasil que sofre de saúde emocional e mental. Todo mundo teve dificuldades durante a pandemia, né? Nossos professores, inclusive, com ansiedade, transtornos. E hoje, como eu disse, a terceira causa-morte de jovens no Brasil é o suicídio. 12 mil jovens morrem de suicídio no Brasil. Ano por ano. É muito jovem, né? E a pandemia fez acelerar. Nós hoje vivemos também muitas situações que levaram a sociedade a ter vulnerabilidade, famílias que passaram por dificuldades socioeconômicas e também, muitas vezes, a violência. Houve um aumento de violência no Brasil. Imagine que o Brasil registrou só esse ano 600 mil casos de feminicídio, né? Onde é que nós vamos chegar? Um Brasil que está ficando muito mais violento do que a gente imagina. Nós também vivemos um período de procrastinação. E aqui eu quero dizer para os nossos alunos da rede privada, dos alunos que estão na nossa escola. Tem muito jovem e criança que nem sabe por que está estudando. Se a gente pergunta por que vai para a escola, os pequenos dizem, porque minha mãe mandou, não é? E o jovem, você pergunta, qual é o seu projeto de vida? Nem sei. E muitos procrastinaram durante a pandemia. O que é procrastinar? Não ter iniciativa, né? Não é ter jovens com iniciativa estudando por conta, autodidatas. Não. Eles passaram horas a fio diante da tela. A tecnologia foi fundamental para a educação, mas ela não fez toda a diferença, que poderia, talvez, até fazer, mas ela sozinha não cumpre o papel de educar. Com toda a tecnologia, melhorou a qualidade da educação? Melhorou o desempenho escolar? Não. Aumentaram as dificuldades? Sim. Logo, eu vou dizer que o uso excessivo de tela, coincidentemente, a partir de 2012, fez disparar nos jovens ansiedade, uso de medicalização precocemente, falta de relacionamento, jovens mais agressivos, jovens apáticos, crianças sem projeto de vida, e a gente vai enumerando. Por isso, é hora de dar um freio um pouco. Tecnologia ninguém vai abrir mão, mas a escola vai ter que fazer um papel inverso, de gerar oxitocina. Aí eu vou explicar. Durante toda a pandemia, quando a gente ficava muito tempo na tecnologia, a gente ficou meio viciado. Então, são dopaminas. O cérebro libera uma substância neuroquímica, que é a dopamina, que vicia. Por outro lado, ter projeto de vida, sonhar, significa que a gente precisa de oxitocina. E oxitocina, a tela não libera. Ela é liberada nas relações sociais. Como hoje, um grande encontro de socialização. Com 1 ano e meio sem a escola, a gente perdeu essa substância neuroquímica. Por isso, as escolas, no primeiro caminho para a gente tentar ajudar a melhorar a qualidade da educação, é promover mais encontro dos alunos para se socializar. Vocês sabiam que o jovem convive menos agora com os outros jovens, a não ser na escola? Não era como no nosso tempo, que vivia cheio de colega, né? A gente ia para a casa dos amigos, os amigos iam para a casa da gente, ou na rua, ou no clube, ou na igreja, ou no bairro. Agora não. Cada um no seu quarto, na sua tela de computador. A luz te incomoda, meu amor? Incomoda. Amigo, não essa luz aqui, teria luz daqui? A japonesa gosta de complicar um pouco mesmo, né? Luz, eu digo aqui, não dessas aqui, que vocês ofuscam os olhos deles lá. Bom,
Aê! Muito bom! Por exemplo, a oxitocina ela é liberada quando a gente faz gincana na escola. Lembra de gincana? Eu sou, assim, do tempo dele, né? Porque esse aqui é muito novo, né? As nossas gincanas do nosso tempo, que tinha que arrecadar a lata, que a gente ia pegar a fotografia mais antiga. Sabe aquela gincana que mobilizava toda a família? Vocês não fizeram na escola? Eu faço na escola. Gincana é top. Todo ano na escola tem a Olimpíada, que é tipo uma gincana, só que tipo tem futebol, vôlei, também tem vídeo, essas coisas. Isso. Por quê, gente? A gente vai precisar de mais jogos, mais brincadeiras, mais Olimpíadas, mais gincanas. E não é uma vez por mês, é uma vez no ano, não. É sempre. Porque o jovem está precisando aprender ganhar e perder. Como ganhar e perder? Porque o jovem, quando tem só dopamina, dos usos do celular, não tem frustração. Uma criança e um jovem que fica 2 horas na internet frequente, depois ele faz birra, ele é agressivo, ele te responde, ele procrastina, a mãe diz, vai lavar a louça. Hã? Já vou. Né? No nosso tempo, o pai dava uma olhadinha, a gente já tinha lavado, secado e guardado. O jovem hoje diz assim, ué, não era só para lavar? Minhas sobrinhas são assim. Eu falei, não, é para lavar, secar e guardar. Não, mas você disse lavar. Né? Logo, nossas crianças e jovens estão aprendendo a lidar com tem que aprender a lidar com a frustração. Não há problema em perder e ganhar, cair e levantar, correr e pular, porque o jovem está achando que a vida é só dopamina, ó. E é por isso que aumentou o suicídio. Na primeira frustração, quando o namorado dá o fora, quando não passa no vestibular, eles tiram a vida. E a escola vai ter que lidar com tudo isso para que eles aprendam, porque senão eu não ativo a minha capacidade cognitiva, enquanto eu não lido com as minhas questões emocionais. Mas, nesse mundo de hoje, os alunos todos estão apresentando dificuldades de aprendizagem, salvo exceções, de jovens e crianças com altas habilidades. Agora, as dificuldades, elas não são síndromes e nem doenças mentais. Elas são apenas dificuldades passageiras. Passageiras. E o pior que podemos fazer para os alunos é rotulá-los. Rotulá-los. Ó, não estuda, ó, não vai dar nada, ó, né? E cuidado para não fazer isso com o Igor, né? Que toda criança tem que ser igual ao Igor. Não, o Igor tem altas habilidades, é diferente. Mas podemos nos inspirar nele, na fala dele. Mas não exigir que sejam iguais, porque não somos. Por outro lado, fazer o rótulo do menino que não consegue, eles já são rechaçados demais. É preciso cuidar na educação, de não estabelecer. Qualquer um que recebe um rótulo na vida é péssimo, não é, gente? Não é? Eu, na minha escola, todo professor... Ó, eu sou descendente de japonês. Não, ninguém percebeu, né? E todo descendente de japonês na escola, os professores diziam que a gente era inteligente. Então, a gente parece que não tinha direito de errar ou de falhar. Inteligência era igual a todo mundo. Eu não era superdotada, não. Eu não tinha altas habilidades. Mas a gente não podia fracassar, sabe? Então, esse pavor desse rótulo que todo japonês é inteligente, né? Hoje, gente, nós também estamos percebendo que a sociedade, por conta do uso excessivo da tela, os jovens estão ficando sedentários, sem destreza motora. Oi? Desculpa. O que você estava falando mesmo? Esqueci. Jovem sedentário e obeso, uso excessivo da tela. Eu esqueci. Não tem problema. Daqui a pouco você lembra. Pode me chamar. Tá. E o sedentarismo também dá preguiça, gente. O corpo tem que ser mais ativo. Quanto mais as escolas investirem
em atividades físicas, Ah, sim, tanto lembrei. melhor. Ah, legal. É que quando você estava falando de as pessoas acharem que toda pessoa descendente de japonês é inteligente, também tem esses estereótipos, né? Tipo, sei lá, quem usa óculos é nerd, é muito inteligente. Sei lá, quem é nerd não brinca. Tem gente... Nerd eu brinco, mas brinca. faz tudo. Ainda bem que ele brinca para ativar aqui os neurônios e ser gente, né? Ele não é máquina. É, até porque se eu não brincasse, ficaria meio estranho, né? Só estudar, acho que ninguém faz isso. Ai, é maravilhoso, né, gente? Ele é maravilhoso, né? Excelente. Bom, não podemos colocar estereótipos nesses alunos mesmo, né? Agora, as dificuldades que eu vinha dizendo, elas são momentâneas. Não vamos agora achar que todo mundo vai ficar com dificuldade para sempre. Por isso, o convite, gente, que aquele percurso que você tinha até antes de 20 de março de 2019, na pandemia, aquele percurso que a gente tinha, 2020, antes da pandemia, nunca mais vai voltar. A escola agora tem que ser outra. O percurso para educar o meu aluno terá de ser outro. Por isso, eu preciso entender, como diz Leonardo Boff, de onde os pés dos meus alunos pisam. Entender a complexidade de cada aluno. Porque alguns, por exemplo, não têm apoio parental. Que, aliás, tem sido um dos problemas no Brasil, né? A falta de apoio parental. Pais que estavam presentes com o aluno em casa na pandemia, mas não tinham condições de ajudar. Porque trabalham muito, porque não são da área de educação. E vamos lá. A gente tem um percentual da população que estuda muito pequeno no Brasil, né? Até como eu estava dizendo, não só as pessoas com altas habilidades podem se dedicar, mas os pais, mesmo que não sejam da área da educação, podem também se dedicar a ajudar o filho. Pois é, você sabe o que é, Igor? O pai brasileiro não ajuda. Eu vou fazer uma conta com vocês aqui, que não é a realidade desse grupo social. No Brasil, só 14% da população adulta tem ensino superior. Só 14%. Acontece que se eu não fizer a melhor educação infantil... Ensino superior seria faculdade ou universidade? Isso. Faculdade ou universidade. Se eu não fizer uma boa educação infantil, um bom ensino fundamental, eu não concluo o ensino médio e não chego à universidade. Hoje, no Brasil, 34% de jovens desistem da universidade. Nem chegam lá. Estão desistindo já no ensino médio. E não é só da camada popular. Inclusive, classe média e média alta. Que não estão chegando lá no final. Porque não tem perspectiva de vida. E quando eu não chego no ensino superior, eu não gero renda para o país. Ou seja, o Brasil vai continuar um país pobre. Compreendem? É só quando o jovem chegar na universidade, tiver melhor renda, que vai gerar mais impostos, eu vou poder fazer movimentar a economia do país. Por isso, a educação no Brasil precisa urgente melhorar. Segundo os estudos da organização da OCDE, Organização e Cooperação dos Países Desenvolvidos, só na área da leitura, o Brasil deve levar 240 anos para se igualar aos níveis de leitura de países como Singapura e Canadá. 240 anos. E isso não conta a evolução dos outros países nisso. Então, tipo, só do Brasil, se Singapura e Canadá evoluírem mais, vai ser pior. Então, por quê? Porque o Canadá, 70% da população adulta tem ensino superior. E no Brasil, 14%. Nos últimos 10 anos, em vez de aumentar o número de livraria no Brasil, fechou livraria. Ao invés de aumentar o consumo de livro, diminuiu. O brasileiro lê menos. Ele lia, em média, 4 livros no ano. Agora ele lê 3. E na pandemia, não leram. Vocês estão entendendo? E tinha tempo. Não era problema de tempo. Acho que até eu parei de ler.
Migo! Seu louco! Não! Leitura é fundamental. Gostaram, né? Excesso da dopamina, sem oxitocina, a gente não vai fazer essa leitura, entendeu? E sem atividade física. Por isso, eu vou dizer assim, vou pular aqui um pouquinho. Opa, volta. Tem duas perguntas cruciais para toda criança, da educação infantil ao ensino médio. Primeiro, que mundo a gente deseja? Como a gente quer viver? Escola é para isso. Como a gente quer viver? Que mundo eu desejo? Ou eu acredito na educação e eu não vou deixar para amanhã. Amanhã eu estudo. Não, é hoje. Hoje eu posso mais. Esse amanhã só se prolonga, né? É. Amanhã é todo dia. Isso é procrastinar. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não vou saber qual é o sentido da vida. Nossos jovens não sabem qual é o sentido da vida. Não tem sonho. Existe um documentário chamado Nunca Me Sonharam. Jovens que realmente não têm sonho no Brasil. Não querem fazer a diferença na sociedade. Por que eu aprendo as engenharias, ou as exatas, ou as humanas? Para transformar esse país num país melhor. Mas o jovem não está conseguindo perceber isso. Por isso, nós vamos ter que trabalhar todo dia com eles o papel da escola. Então, vamos falar aqui. Papel do professor. Primeiro, professor não tem direito de fazer cara feia. Ser feio é uma coisa, igual eu assim. Ser feio é uma coisa. Por quê? Porque ativar o cérebro para aprender precisa de empatia. Sorriso. Dá um sorrisinho. Quando eu olho para um bebê, dou um sorriso, o bebê responde sorrindo. O aluno, cognitivamente, é a mesma coisa. Então, aquele professor carrasco que chega dizendo assim, ó, hoje eu vou fazer prova surpresa. Surpresa para quem? Para você? Pegadinha agora? Não é? Não. Primeiro, ativar, ter essa empatia. Segundo, que o nosso papel, professor, é o mais importante na sociedade, apesar do Brasil não reconhecer. Sem professor não tem escola. Vira um clube, né? Sem o professor não há construção do conhecimento, produção científica. Mas a escola não pode só reproduzir conhecimento, ela precisa produzir. E esse professor é que tem a garantia de transformar todo dia a vida daquele aluno para que ele aprenda e seja um sujeito melhor. Ou seja, o que é aprender? O que é conhecimento? As teorias contemporâneas da aprendizagem, que acredito que são onde a gente deve buscar apoio nesse momento, elas vão dizer que a aprendizagem é quando eu já não sou mais a mesma pessoa. Se eu aprendi, por exemplo, sobre o que é água. Na minha geração, na escola, eu aprendi o que era água decorando. A água é um bem precioso, bem finito, infinito. A água é bem finito, porque a gente está sujando as nascentes, poluindo a nascente, desmatando. Inclusive, só menos de 3% da água do mundo dá para beber. Aí, ó. E aí, a população só economiza água quando acaba a água na torneira. A escola fez diferença na sua vida para você aprender a economizar água? Se não fez, o professor não fez o papel dele de transformar vida. Tem um projeto na minha escola que é sobre a natureza, que o nome é Monteiro Sustentável, que é sobre biologia e tal. Aí a gente faz algumas coisas para ajudar o meio ambiente. Se eu não cuidar do meio ambiente, amanhã eu não tenho ambiente para viver, gente. Então, a escola transformadora é isso que ele falou agora. Eu aprender para mudar a minha vida. Vocês têm noção da responsabilidade de vocês?
E vocês têm noção que vocês são as pessoas mais importantes da sociedade? Tem professor que não tem essa noção, não. Ah, eu sou professor. Professor é a profissão mais importante do mundo, porque ela prepara todas as pessoas para o resto da vida, né? Oi, gente. Fala de novo para eles. Fala, vocês ouviram bem? Os professores têm a profissão mais importante, porque além deles estarem ensinando outras pessoas, eles estão trilhando o caminho delas para a vida inteira. Viu, gente? Tudo que elas precisam. Agora eu vou dizer, é preciso que o professor compreenda que é esse nosso papel. Por isso, nossos alunos precisam reconhecer, junto aqui com o Igor, a importância de aprender e de estudar. E eu diria a vocês, como diz Hannah Arendt, a educação é o ponto que a gente decide se a gente ama bastante o mundo, as pessoas, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo. O pior que a gente pode fazer é deixar o menino embora da escola sem nada ter aprendido, ou saindo com dificuldade, né? Ou não acolhendo, não incluindo. Por isso, acredito que a gente precise, nesse momento, como dizia Rousseau, um novo pacto na sociedade. E esse pacto defende novas regras. As regras da escola também precisam mudar. A escola não é para aquele aluno que vai bem na escola. Porque antigamente a escola era para aquele que já ia bem. Com a escola ou sem escola, a gente ia. Escola agora é para ajudar o aluno que tem dificuldade. O reforço é para todo mundo, como disse o Igor. E a escola é para incluir todo mundo, mesmo. Porque hoje, gente, a gente vê uma profunda mudança na sociedade. Nós temos um país polarizado politicamente, com tamanha desigualdade. O que seria polarizado? Polarizado está dividido, ou esquerda ou direita. E no Brasil agora tem centro-direita, centro-esquerda, que quer dizer nada. Nada. Nem a esquerda é a esquerda-direita, que se juntou com a direita, né? Então, a esquerda brasileira, então, assim, o Brasil está dividido, né, gente? A gente não sabe. É preciso, Igor, repensar o nosso contrato social. E aí, o que é o contrato social? Eu vou ler aqui, ó. Igor, vou pular aqui um pouquinho. Igor, lê para mim essa frase aí. A frase? De Martin Luther King. Bom. É para ler uma frase? Tudo lá, tudo lá. Todas as pessoas estão presas numa mesma teia inescapável de mutualidades, entrelaçadas num único tecido do destino. O que quer que afete um diretamente, afeta a todos indiretamente. Eu nunca posso ser o que deveria ser até que você seja o que você deve ser. E você nunca poderá ser o que deve ser até que eu seja o que eu devo ser. Pelo amor de Deus, hein? Migo, o que você entendeu do que Martin Luther King disse? Um grande ativista social, lutou pelo fim da discriminação, da segregação racial. E quando ele diz que o que quer que afete um diretamente, afeta todos indiretamente. Que, tipo, por exemplo, se um professor for afetado, se o professor, sei lá, estiver lidando com alguma coisa que ele afete o aprendizado dos alunos na aula dele, os alunos também não vão aprender muito bem e eles não vão conseguir fazer o que eles queriam fazer nessa matéria, se eles escolherem ela. O que Martin Luther King fala é que, primeiro de tudo, nós estamos vivendo numa grande teia inescapável de mutualidade. O que eu deixar de fazer na minha sala de aula vai afetar o outro.
Se o menino no primeiro ano não aprender a ler e escrever, vai afetar o segundo. Se na educação infantil não aprender coordenação motora global, o menino não consegue nem pegar no lápis. Até porque o esperado, o estimado para o aluno é que no primeiro ano ele já sabe escrever. Aí no segundo não aprende mais. Então, se ele não aprender no primeiro, ele vai precisar de alguma coisa para conseguir aprender no segundo. Isso! E não é para deixar nenhum aluno para trás. O problema é que a gente está chegando aluno na universidade que não lê direito, não compreende direito, não escreve direito. E isso no geral. Onde é que eu estou largando para trás? Eu estou deixando o que quer que afete um, afeta todos. Um aluno que fracassa na escola pode ser amanhã aquele que vai roubar a sua escola. Vocês estão entendendo? Esses dias aconteceu de um ex-aluno invadir a escola e com uma besta. Ele era ex-aluno daquela escola, sei lá por quê. Esses dias um aluno invadiu a escola e brigou com os amigos. Um menino de 13 anos matou o pai e a mãe. No Brasil, recente. O que a gente está precisando dizer é assim: olhe por cada aluno seu. Conheça a sua história. Estenda a mão. Antes que seja tarde. Chame a família. Não o rotule. Porque agora leva na neuro, leva na psicóloga, tem TDAH, Não, acolha primeiro. Quando eu estudava numa escola, antes de eu estudar na Monteiro, eu estudava em uma escola da prefeitura que tinha pessoa na sala que eu nem sabia o nome, tipo, que ninguém falava, o professor nunca falava para ela falar nada, nem conhecia a pessoa direito. Aí, tem professor que nem sabe da história da vida do seu aluno. O que eu quero dizer é assim: se eu vivo numa grande teia inescapável de mutualidade, como eu posso ajudar a mudar o mundo? Não adianta eu reclamar que o Brasil é violento, que tem bandidagem, que tem suicídio, se eu na escola não estou fazendo a diferença. O que eu posso fazer de diferente? E diga isso para o seu aluno todo dia. Hoje, o que eu fiz de diferente? Hoje o Igor nos ajudou a mudar a nossa forma de pensar. Não? Opa! Por isso, nos caminhos para percorrermos para a mudança da educação brasileira, dos anos que eu trabalho com educação e do que eu venho acompanhando, e das pesquisas durante a pandemia, eu coloquei um quadro daquilo que eu acredito ser prioridade. Primeiro, cuidem da saúde mental e emocional dos professores e das crianças e jovens. Não é só o professor com dificuldade, são os nossos alunos. Mais do que nunca é preciso aprender a lidar com as emoções. Mas não basta trabalhar só as competências emocionais. É preciso praticar escuta atenta. Entender a minha dor. Tentar ajudar a resolver o conflito emocional. Porque enquanto eu não estou bem emocionalmente, cognitivamente eu não aprendo. Como diz Eric Kandel, ganhador do Prêmio Nobel em Memória, um livro que vale a pena ler. Eric Kandel diz: nosso aluno está roubando e perdendo a memória. O uso excessivo de tela, 4 horas por dia de tela, rouba 40% da memória. Sem memória de longa duração, não há construção de conhecimento. Porque qualquer conhecimento eu preciso armazenar em longa duração para eu ativar quando for preciso para resolver um problema. Tipo os países que eu sei desde 3 anos. Quer dizer, você sabe tudo sobre a Ucrânia agora. Sobre a guerra da Ucrânia. Várias cidades, vários rios também. Viu? Para fazer a diferença. Não adianta só decorar. É ter aquele conhecimento de longa duração para quando eu precisar eu ativar. E é isso que a gente tem dificuldade hoje com os nossos jovens. Porque eu não retenho na memória quando eu não estou bem emocionalmente. Ok? Agora, além de projeto de vida, de uma escola mais humanizada, não adianta investir agora na melhor piscina, melhor laboratório, melhor computador, melhor projetor, melhor tela 3D. Não. Invista nas melhores pessoas para lidar com os seus alunos. É gente. Esse momento que vai fazer diferente é gente.
Não é tecnologia 5G, tá? É tecnologia humana, aquilo que é só o humano que pode dar, que é a oxitocina. Segundo, cuidar da saúde física e cognitiva. Sem saúde física, nossos jovens vão sucumbir. Uma geração que tem preguiça de andar uma quadra. A gente caminhava 2 quilômetros para ir para a escola, não era? Eu sou a ao pé. contrário, eu gosto de andar na quadra. Ah, ótimo! Porque quando anda, respira oxigênio, e não gás carbônico. E, tipo, também, no meu condomínio, eu jogo muito futebol e pique ajuda. Aí eu corro pelo condomínio inteiro. Pique. Tá vendo? Pique-esconde. É isso. O jovem hoje, para andar uma quadra, eles falam que eles têm preguiça. Vai comprar o pão. Ah, estou com preguiça. Pode pegar o carro? Gente, cansados, tá? Não tem atitude. E aí, gente, a pandemia fez a gente olhar tanto horror, morte, cova. É hora da escola investir música, arte. Arte não é EVA nas paredes, não, hein? Que a EVA não é ecológico, não. É para investir em arte, Hoje, estética. Na aula de artes, hoje, a gente fez um autorretrato com papelão. Autorretrato, aula de arte, estética, sensibilidade humana. Porque o ser humano está sem sensibilidade, gente. Qualquer coisa ele diz, perdeu alguma coisa? Está olhando o quê? Né? As pessoas estão irritadiças. Às vezes a gente olha para a pessoa e já acha que a gente está brigando. É igual aqueles que ficam na internet, em vez de te elogiar, ainda vai lá e critica o menino. Né? Haters. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Até porque hoje, eu estava falando com o Eduardo também, tem uma pessoa na minha sala que é muito formal na hora de falar com o professor. Professor, com licença, eu posso ir no banheiro? A pessoa acha que ele está debochando. Sai de sala. Ué, só porque ele é educado? Eu prefiro o educado. O professor já achou que estava debochando, né? Bom, e eu vou dizer agora, o jovem brasileiro dorme menos que outros países. Jovem, para prestar atenção na sala de aula, tem que dormir 10 horas. E o jovem, por conta da internet, está dormindo 5, 6 horas. Eu durmo E olha lá. 8 horas, só que desde pequeno. 8, ok, é o seu ritmo biológico. Agora, no Brasil, os jovens estão dormindo pouco. Faça uma campanha para o jovem dormir e comer melhor. Porque senão eles vão sucumbir, gente. Jovem de classe média alta, média baixa, não, média. Eles não tomam café da manhã em casa, gente, que eles tocam por 5 minutos de sono. Não, está errado. Ó, nível de atenção na aula de manhã. Cai. Terceira competência. Gente, quer investir num país de educação transformadora, invistam em leitura. Ler e escrever é compromisso de todos. Eu gosto de ler, mas eu tenho preguiça. Todas as áreas. Ler é compromisso de todas as áreas do conhecimento. Porque só a leitura vai ativar o nosso cérebro para sermos críticos e não sermos manipulados pela política. Vocês estão entendendo? Nosso jovem está lendo menos, porque ele usa mais a tecnologia e a leitura é cifrada, imediata, manchete, fake news. E ele não tem nem discernimento para saber o que é certo. As pessoas já estão tanto na tecnologia que já estão fazendo livro virtual. Não, até ter o livro virtual não tem problema. Agora, o problema é não ler. Tem que ler. Por isso, 15 minutos de leitura todo dia em todas as salas do maternal ao ensino médio. Tem que ler, gente. Na minha aula de português, eu acho que todo mês a gente tem que comprar alguns livros novos que a gente vai lendo e vai fazendo um texto, algo do tipo, para falar sobre o livro. É porque tu lê rápido, né, amigo? Já vi a sua leitura aqui, né? Mas é bom para a gente desenvolver mais a leitura. Excelente. E agora, para encerrar, avaliar. Monitorar. Enquanto eu não souber como o meu aluno está, eu não sei onde eu quero chegar com ele. Aliás, vocês sabem onde vocês querem chegar com seus alunos? Sem saber dos sonhos deles? Agora a gente já sabe onde a gente quer chegar com o Igor, né?
Agora, sem saber dos sonhos deles, não. Eduardo, Igor, vem cá. Eu preciso terminar, meu tempo acabou. Eu vou terminar contando uma história e você encerra para mim. Ok. Eu vou contar uma história chamada Ubuntu. Conta uma lenda africana que um antropólogo chega numa comunidade na África, num dos países da África, e ele diz: quero conhecer a comunidade. Para tanto, vou chamar as crianças. Ele chama todas as crianças e diz a elas: debaixo daquela árvore tem um cesto cheio de frutas. Ao meu sinal, corram e peguem as frutas. Eis que as crianças levantaram, deram as mãos e correram todas juntas, sem deixar nenhuma criança para trás. O antropólogo, então, extasiado, pergunta: por que correram todas juntas? Eis que uma criança responde: Ubuntu. Sou quem sou, porque somos todos nós juntos. Aqui, ninguém fica para trás. Educação é não deixar ninguém para trás. Isso é inclusão, isso é educação. Ninguém para trás. E o Brasil está deixando muito aluno para trás. A pandemia deixou para trás. Vamos junto, avançar com todo mundo. Eu também vi eu estava numa história que era um experimento que fizeram com 100 crianças, e botaram um marshmallow, 3 marshmallows assim num prato, e deixaram as crianças numa sala por acho que 10 minutos, falando que depois iam trazer mais doces, só que só iam dar os doces se não comerem. Todas as crianças que comeram não completaram o ensino superior, literalmente todas. E as que esperaram tiveram mais sucesso. Esse teste se chama o teste do marshmallow, um estudo científico para demonstrar que crianças mais resilientes, que não são ansiosas, chegam mais longe. E o nosso jovem que só fica na tela não está desenvolvendo a resiliência. É preciso ensinar a ser resiliente. O teste do marshmallow, muito bem lembrado. Aliás, esse é um livro que virou um best-seller e é um estudo que acompanhou por 20 anos essas crianças. Este teste foi feito com crianças de 5 anos. Bom, ele encerrou, então, dizendo: é preciso isso. Resiliência para a gente poder ir mais longe e não deixar nenhum aluno para trás. Obrigado, obrigado, meu amor, que você fez essa palestra junto comigo e transformou ela mais brilhante. Obrigada, gente. Olha, eu estou preparando ele, que agora eu vou levar ele, que assim, né, ele ganha uns cachê, vai dar umas palestras pelo Brasil. Eu e Renato Casagrande já vamos tentar levá-lo, né, para as palestras. Agradeço, então, a todos aqui, ao Cinep, ao Igor, querido. Muito obrigada. Obrigado, gente. Parabéns, professora Regina.